Qual é o grande segredo do dia do nascimento do livro mais sagrado do mundo, o livro do Zohar? Olá, meu nome é Daniel, eu sou fundador da Ela91 Escola de Kabbalah e professor de Kabbalah também, já nos últimos 20 anos. E a primeira coisa que eu tenho que te falar é que está tudo bem em casa. Você está me vendo assim com essa barba, esse cabelo. Nós estamos no período, estou gravando para você essa aula especial, num período chamado Omer. É um período de 49 dias que a gente trabalha a reconstrução da nossa alma. Ele começa desde a lua nova, desculpa, lua cheia do mês de Ares, mês de Nissan, e vai por 49 dias até o sexto dia do mês de Gêmeos. E dentro desse período, o 33º dia do Omer, ele é o dia que marca o nascimento do Zohar, o dia onde a luz do livro mais sagrado do mundo foi, digamos assim, selada. Primeira vez que conseguiram colocar tudo em um livro só para que esteja pronto para a humanidade. Na verdade, esse livro foi revelado somente 1.200 anos depois, conforme a profecia no próprio livro. No próprio livro, no final, está escrito que o livro vai ser enterrado e vai ser redescoberto, essa luz vai ser redescoberta somente depois de 12 séculos, que está ligado com a ideia de 100 anos para cada uma das 12 tribos, que são as carruagens, os merkavot, as carruagens corrigidas para cada um dos 12 signos, que é um grande segredo da criação por si. Neste período do Omer, um dos costumes que tem é não cortar o cabelo e não fazer a barba. Por quê? Porque, pelo menos para os homens, mulheres não tem problema, na verdade, mas os homens falam que melhor, se você não for perder o seu emprego, é bom você não cortar. Por quê? Porque a cabeça, ela representa Keter, das 10 sefirot, dos 10 mundos espirituais. A gente sabe que o nosso corpo ele é um microcosmos, então o que acontece nos mundos espirituais acontece no corpo e vice-versa. Nós influenciamos o macrocosmos e o macrocosmos influencia a gente, que é o micro. Temos essa simbiose entre a gente. Que inclusive, entre parênteses, falam os cabalistas, se a gente soubesse o que a gente faz de coisas boas e ruins com cada dedo que você mexe, cada palavra que sai da tua boca, a gente não ia nem conseguir sair da cama, de tanto que a gente fica chocado desse show que acontece quando a gente faz coisas que mexe nos mundos espirituais. Então a nossa cabeça, nesse microcosmos, representa a sefirá chamada Keter. Keter é o nível da semente, a sefirá mais elevada, o mundo espiritual, que representa o contato entre o espiritual e o físico, entre a luz e digamos, o recipiente que recebe essa luz. O que está acima de Keter, os cabelos, eles são antenas que atraem energia. Os cabelos da cabeça estão ligados com a energia de Gvurah e da barba são a energia de Chesed, de misericórdia. E se fala que nesse período, é um período que já é um período de novo, 49 dias chamado Omer, é um período muito intenso. Então, é melhor para os homens assim não usar uma ferramenta de julgamento, que seria uma tesoura ou qualquer lâmina, para cortar os fios de misericórdia, tá? Então, eu estou usando um filtro para você não ver o quanto que está muito desorganizado aqui, tá? Eu estou dedicando aqui para você esses 3 minutos para falar da minha barba, para você saber que eu estou te respeitando. Eu vim aqui não, tipo, o cara acabou de acordar, caiu da cama e está gravando o vídeo para você, tá? Pronto. Então, aqui a gente vai tratar de uns assuntos que nunca revelei para você, inclusive você nunca ouviu em nenhum outro lugar. Esse é um tipo de coisa que normalmente eu gosto de, é uma assinatura da Ela91, diria assim. Eu gosto de revelar coisas que não foram reveladas antes. Hoje em dia, você vê, sabe, a sabedoria espiritual da Kabbalah está sendo muito mais popular, graças a Deus. E eu vejo, cada vez que se aproxima um dia especial, uma abertura cósmica, um dia que tem mais luz, eu vejo muitas pessoas que gostam de repetir o que foi no ano passado, anterior, antes disso e antes daquilo. Ou seja, é praticamente pegar uma fita cassete, sabe, da época da fita cassete. Hoje em dia as pessoas nem têm DVD mais, não é isso? Eu recebi de presente do meu sogro um CD com músicas de capoeira, que eles estavam lá em Salvador, Bahia. Aí falava, eu achei bacana meu filho gosta de fazer de capoeira. Gente, a gente não tem nem onde tocar esse CD, você entende? Quando eu nasci, na minha vida, eu já vi o nascimento da fita cassete, e morreu, virou DVD, morreu, e hoje em dia nem tem mais isso. A vida quer evoluir, e assim também a sabedoria espiritual tem que evoluir. Olha, eu vou revelar para vocês coisas que, para você, coisas que
foram escritas há mais ou menos uns 200 anos atrás. Não é uma coisa que eu estou inventando. São coisas que simplesmente não estão sendo ensinadas, porque provavelmente também não estão sendo estudadas. Então, eu fico muito privilegiado e lisonjeado de poder compartilhar isso contigo. E a ideia é o seguinte. Primeiramente, eu estou lançando esta aula num dia chamado Lag BaOmer, que é, mais uma vez, o dia do nascimento do Zohar, que também, por acaso ou não, é o dia do aniversário de falecimento e também um aniversário, tipo, a mesma pessoa nasceu e morreu no mesmo dia, morreu entre aspas, que é o Rabbi Shimon Bar Yochai, que é o autor do Zohar, o autor desse livro mais sagrado. Ele é o grande condutor dessa obra, e ele teve 9 discípulos principais que ajudaram ele nesse processo, mas assim, todo mundo atribui o Zohar para o Rabbi Shimon Bar Yochai, ninguém fala foi ele mais os seus discípulos, porque na verdade, no fundo foi ele. Os seus discípulos faziam perguntas que ajudaram ele a revelar a luz. E essa foi uma grande assistência, porque eles criaram recipientes onde ele podia jorrar a sabedoria dele, através das perguntas que eles faziam, que foram perguntas muito, 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 muito profundas e muito sábias. Quem estuda o Zohar, você vê as perguntas que eles fazem lá uns com os outros, os discípulos, e só tão bobo, são estúpidos. Fala, gente, o que eles estão... What are they doing? Certo? Mas quando você entende a profundidade das coisas, você fala, gente, eles estavam a literalmente anos-luz da gente. Da maioria da humanidade, pelo menos. Não sei você, mas anos-luz na frente da grande maioria da humanidade até hoje. E também até o fim dos tempos. E as perguntas que eles faziam eram perguntas muito específicas, que baseiam-se em estudo que eu acho que hoje em dia um ser humano, se ele pudesse ter 10 vidas consecutivas e estudar tudo que ele poderia estudar de Kabbalah, não chegaria nem aos pés do que essas pessoas sabiam. Eles tinham uma mente pura e sagrada, níveis que assim conseguiam absorver sabedoria de formas que é muito difícil de escrever. E nessa data muito especial, é bom a gente marcar essa data. Por quê? Porque num dia que foi uma luz tão grande revelada, você quer reconectar com a luz que foi revelada. Então, através do estudo que a gente vai fazer agora, a gente vai, se Deus quiser, reconectar com um pedaço dessa tremenda luz que foi revelada, mesmo se você não vai entender tudo e mesmo se você não lembrar de tudo. É claro que faz muito sentido você se esforçar. Então, meu conselho para você seria, escute essa aula mais uma vez no mínimo, porque tem uma grande chance que você não vai conseguir pegar toda a riqueza dessa aula digamos, de uma vez só, mesmo se você é muito experiente na Kabbalah. E quando falam os cabalistas, quando você estuda alguma coisa uma vez, você revela uma luz. Quando você vai e repete o estudo, você já revela mais do que o dobro da luz. Ou seja, você não está perdendo tempo. Então, tem uma diferença entre você mastigar a mesma coisa que você já aprendeu 1 ano atrás, e 2 anos atrás, e 3 anos atrás, e 4 anos atrás, aquela mesma coisa que nada se renova. Mas outra coisa é quando você aprende algo novo pela primeira vez, e você busca se apropriar dessa sabedoria. Então você repete, e não daqui a 1 ano. É bom daqui a 1 ano você estudar isso também, mas seria bom você também, ainda hoje, ou amanhã, quanto antes, voltar e reestudar esse vídeo por 2 razões. Primeiro, eu não acredito no que eu vou falar para você, tá? Primeiro é que a chance é muito alta que quando você for estudar pela segunda vez, você vai captar ideias e informações que você não percebeu na primeira vez. Ao ponto que algumas pessoas, eu sei que elas vão comentar para mim e falar, Daniel, é o mesmo vídeo, você trocou o vídeo porque você está falando de coisas que eu não ouvi na primeira vez. Claro que isso vai acontecer. A segunda razão também, pela qual é tão importante a gente voltar e reestudar, porque você vai ter, digamos, novos insights sobre os mesmos conhecimentos. Novos insights sobre os mesmos conhecimentos. Aliás, eu até vou ter uma terceira razão, que tem uma chance muito alta que nem todo mundo vai conseguir completar esse vídeo, de tanto que vai ficar muito denso. Isso faz maravilhas para a tua mente, para o teu cérebro físico e espiritual, para o teu coração físico e espiritual, e para todo o teu ser. Com isso em mente, vamos lá. Então, eu até deixei, eu vou ler de um grande cabalista chamado Bnei Yissaschar, é um dos meus prediletos para quem conhece, o grande Bnei Yissaschar, Rabbi Tzvi Elimelech, e, de novo, viveu uns 200 anos atrás, né, lá nas bandas da Polônia, por aí, Polônia, Ucrânia, lá nessa região, e
eu até compilei, eu coloquei, sabe, os seus escritos sagrados sobre o Lag BaOmer, coloquei numa apostila. Então você pode encontrar a apostila onde você estiver aqui. Eu super recomendo, inclusive, que você entre caso você não está no site, entra no nosso site, l91.com.br/lag. Lag é L-A-G. Lag, de Lag BaOmer. E lá você vai encontrar esse vídeo com muito mais informações sobre o Zohar, coisas boas. Tá? Recomendo que você continue assistindo lá, caso você ainda não está lá, ok? Então, com isso em mente, também lá você vai encontrar uma apostila na qual eu coloquei os escritos do que a gente vai ler agora. Eu não sei se eu vou conseguir ler de tudo isso, por questão de tempo, mas eu sei que tem pessoas que gostam de ter um contato visual com as letras sagradas, de saber, sabe, sentir aquela energia de uma certa forma, então tá aí para você também. Com isso em mente, vamos nessa. Então eu vou começar a ler, que também está na apostila, na página número 3, ok? Vou começar a ler lá o trecho das palavras sagradas e entender um pouco melhor das questões. Fala o seguinte: Inyan Lag BaOmer. Eu vou ler do hebraico original para conectar com a energia espiritual. Tá? Inyan Lag BaOmer, shenohagin bo simcha velo lomar tchina, omar lecha asher im levavi, ve'akdim et asher katavti. Então, ele fala qual é o lance, mas qual é a ideia do Lag BaOmer, que é um dia de alegria, e um dia que inclusive se faz muita questão no mundo da Kabbalah, um dia de muita alegria, de muita felicidade, um dia que inclusive nesse período inteiro, de 49 dias, que tem muitas restrições, são dias difíceis, dias que fala que tem que ter muita cautela, baixa tua cabeça, cuidado para não entrar em brigas, dias que tem mais confusão e problemas, porque você está reconstruindo a tua alma depois de um processo chamado Pesach, certo? 49 dias. Esse é um dia que é tão iluminado, tão positivo, que até um dia que tinha o costume de casar nesse dia, ou seja, no período do homem não se casa, não, você não vai plantar uma semente de começar unir duas meias almas em uma alma só, num período tão conturbado, mas em Lag BaOmer se casa, inclusive o meu casamento civil, eu fiz em Lag BaOmer, o meu casamento cabalístico espiritual, eu fiz numa data anterior, mas o meu civil fiz questão de fazer em Lag BaOmer, uma data muito importante, tá? Inclusive também coisas importantes aconteceram na minha vida nesse período e para mim seria importante honrar esse dia, né? Então, com isso em mente, ele fala o seguinte: é um dia de muita alegria. Qual o lance disso? Porque é um dia também de marca o falecimento do Rabbi Shimon Bar Yochai, do autor do Zohar. E falam os mestres cabalistas, sabe, um dia quando um grande mestre morre, sim, toda a luz que ele revelou no mundo se revela. Junto com isso tem um lado que é um pouco negativo, porque se fala, tem uma frase bonita, fala Margalit Basheri, Margalit fala um diamante, onde ele estiver, um diamante. Ou seja, ele está bem, ele é um diamante. Agora, imagina que, digamos assim, vou dar um exemplo assim bem chulo. Imagina que o Brasil ganhou a Copa do Mundo 10 vezes consecutivas. Ou seja, nos últimos 40 anos, a Copa do Mundo, sempre o Brasil ganha o troféu da Copa do Mundo. Agora, digamos que, vamos ver mais uma coisa, tá? Digamos que o troféu da Copa do Mundo é o mesmo. Ou seja, a gente conseguiu manter o troféu em casa 40 anos. Aí chega um dia desse, de repente, perdemos para os alemães. Eu não sei porque eu gosto de voltar, eu gosto de sofrer, eu gosto de voltar para aquele período. O troféu é um troféu, ele continua sendo o mesmo troféu, valendo o mesmo valor que ele tem, do ouro maciço que é feito, eu não sei, o valor, digamos, que pessoas dão para ele, emocional. Ele está no Brasil, está na Alemanha, doesn't matter, está aqui, está ali, ele está. Assim também, uma pessoa espiritualizada, um mestre espiritualizado, ele revela a luz. Se ele está no Brasil, se está na Argentina, está na Alemanha, sei lá, está na Lua, ele revela a luz. Mas se ele for embora do nosso país, a gente fica um pouco triste, não é isso? Então, na verdade, por exemplo, uma coisa interessante, no aniversário de falecimento de Moshe, do grande Moisés, tem pessoas que jejuam nesse dia. Fala que um dia que uma luz muito importante, pelo mais, a mesma luz se revela de tudo que ele revelou no mundo, mas ele foi embora do mundo. Ou seja, ele agora está continuando a revelar sua luz nos mundos espirituais, mas não mais aqui nesse mundo físico, de uma certa forma, entende? Então, é interessante, mas justo, sabe, nesse dia do Lag BaOmer, é um dia que sim, é um dia de festa, pelo mais que um tzadik foi embora do mundo. Tá? Olha,
7 minutos para te explicar, eu nem comecei a aula, né? Tudo bem. Então, ele continua falando o seguinte, והקדים את אשר כתבתי, במשנה מסכת אבות, 5 תלמידים עלו לרבי יוחנן בן זכאי וכו'. Então, ele fala, olha, deixa eu explicar para você algo, mas eu preciso trazer uma introdução. A introdução que ele diz para a gente é o seguinte, tem um livro chamado Masechet Avot, da Mishnah, é uma compilação de segredos sobre a Torá, que foram escritos, de novo, mais ou menos paralelo da época do Zohar, milhares de anos atrás, tá? Sem entrar em todos os detalhes. E tinha um grande mestre chamado Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai era um super mega blaster tzadik, uma pessoa muito elevada. E ele, entre outros, né, um dos seus discípulos foi Rabbi Shimon Bar Yochai, o autor do Zohar. O professor, digamos assim, o professor principal do Rabbi Shimon Bar Yochai foi o Rabbi Akiva. Mas eles não tinham somente um mestre, eles aprendiam com todos os professores que tinham por aí, né? Então, qualquer pessoa que falou que tem este mestre, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ele estudava com Rabbi Ben Orkenos, né? Eliezer Ben Orkenos. E o Rabbi Eliezer Ben Orkenos estudava com o Rabbi Yochanan ben Zakkai. Então, tinha esse Rabbi Yochanan ben Zakkai, aí tem dois, aí debaixo tinha digamos, o Rabbi Shimon Bar Yochai. Digamos, eu não estou falando de termos hierárquicos de poder, mas temos hierárquicos de quem era o professor, discípulo, mas querendo ou não, se ele estava disponível, você vai estudar com o professor do professor, né? Why not? E aí ele fez uma pergunta para 5 discípulos, entre eles Rabbi Shimon Bar Yochai, e fala para eles o seguinte, Amar lahem tzureu eize derech tovah shidbak ba'adam, fala, saiam e vejam. Interessante que ele falou saiam, e o que significa sair? Sair para onde? Tá? Mas tudo bem. Saiam e vejam. Porque ver? Como se fosse eles agora vão ficar olhando as pessoas na rua e vão descobrir uma coisa. Não, claro que não é isso, né? Eles iam através dos estudos espirituais que eles tinham. Então, saiam e vejam qual é o caminho bom que o homem deve se grudar nele. Al-Kohatz, ok, ele continua. Daqui um parênteses. Ou seja, qual é o caminho que o ser humano tem que grudar? Ou seja, qual é o bem melhor que tem? The ultimate good. Bem superior. Qual é o bem superior que a pessoa tem que ter? Ou seja, qual é o atributo que a pessoa tem que desenvolver dentro dela, o caminho que tem que desenvolver para chegar num ápice de espiritualidade? Uma pergunta boa, não é isso? Fala o seguinte. Então, desses 5 discípulos, isso inclusive é um estudo muito famoso, tá? Dentro do mundo do Kabbalah, fala Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, se não me engano esse é o Rabbi Eliezer Ben Orkenos, que é o professor do Rabbi Akiva, que foi professor direto do Rabbi Shimon, fala Rabbi Eliezer Omer, Ain Tovah, um bom olho, tem Ain Ra'a, tem um mal olhado, aí tem um contrário, que é o bom olhado, que se faz para as coisas, para as pessoas, good eye, ok. Rabbi Yoshua Omer, Chaver Tov, Rabbi Yoshua fala um bom amigo. Rabbi Yossi Omer Shachen Tov, né? O mestre Yossi diz um bom vizinho. Rabbi Shimon fala Haroe et anulado, quem vê o que está para nascer. Você vê o que está para nascer, ou seja, como se você entende qual é o futuro que está por vir. E, no final das contas, Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar Ben Arach, fala Lev Tov, um bom coração. Amar lahen, roe ani, então ele respondeu para eles, vejo eu, as palavras de Rabbi Elazar ben Arach, midivrechem, de todas que vocês falaram, shebichlal varav divrechem, que tudo que vocês falaram estão incluídos dentro do que ele disse, ou seja, o caminho espiritual que a pessoa tem que grudar nele é lev tov, um bom coração. Que você pode falar, gente, mas é meio que óbvio, né? Tipo, quem vê o nascer é o melhor que tem, quem tem um bom amigo, um bom vizinho, você tem que ter um bom coração. Acho que não tem que ser um grande gênio para chegar nessa conclusão, teoricamente. Mas vamos ver como eles chegaram a essa conclusão. Que, inclusive, em cima disso você pode começar a entender as perguntas que os sábios do Zohar também faziam, você entender quanto que não é óbvio a pergunta e não é óbvia a resposta. Ok. Então, isso, inclusive, assim, esse é o estudo que vem do Masechet Avot, que vem lá de um livro escrito milhares de anos atrás.
E até hoje, digamos pelo menos até pouco tempo atrás, até o último Shabat, eu não tinha uma resposta completa sobre isso. É um tipo de coisa que eu falei, ok, é bonito, é interessante, mas acho a pergunta um pouco boba e as respostas um pouco, né, nada a ver. Ou seja, eu não consegui entender qual é qual é o grande lance dessas respostas. Aí eu aprendi isso no Shabat e compartilho contigo. Ok, então ele fala o seguinte, vamos responder essas próximas perguntas. Primeiramente, para onde ele falou para eles saírem e verem o quê? Como essa ideia de saiam e vejam qual é o caminho que a pessoa... O que significa essa pergunta? Segunda pergunta, Bet, kol divrehem shamar kol echad vechad mechan amdu. As respostas que deram, de onde tiraram essas respostas? Eles inventaram sozinhos? De onde chegaram a essa conclusão? Terceira pergunta. Mas Rabbi Yochanan ben Zakkai roe ani vechulesh. Falou de onde ele viu que todas as palavras que estão, as 4 respostas que deram os outros mestres, são incluídas na resposta do Rabbi Elazar ben Arach, de um outro mestre. Ou seja, como ele chegou a essa conclusão que ele está certo e os outros estavam, digamos assim, entre aspas, faltantes, se eu pudesse falar assim, né? Ok. ונראה לי, דהנה אין לך שום שכל מושכל שלא יהיה נשמע כמו מן התורה, וציווה להם רבי יוחנן בן זכאי, שמתבוננים מן התורה, איזה דבר הוא טוב הכללי. Então, primeiramente temos que entender, quando o Rabi Yohanan ben Zakkai falou para eles, saiam e vejam qual é o caminho que a pessoa deve grudar nele, sair para onde fala, saiam desta fisicalidade, ou seja, saiam dessa mundanice, e vejam. A gente sabe que ver está ligado com a sfirá chamada Chokhmah. Mais uma vez, a cabeça, ela representa Keter, né? E dentro de Keter você também tem a Sefirot. Ou seja, dentro das 10 Sefirot tem 10 Sefirot. Então, dentro de Keter, o cérebro é o Keter dentro de Keter. Os olhos, eles são o nível de Chokhmah. Chokhmah, que é o nível, é uma sfirá. Chokhmah também significa sabedoria. Então, quando a gente fala de ver, fala... Saiam dessa mundanice, do mundano, e vejam, conectem com a sabedoria superior que está codificada na Torá. Ok. Então, eles perguntam para eles qual é o caminho do bom, ou do bem. Inclusive, eu nunca sei quando usar um ou quando usar outro, porque em hebraico é a mesma coisa. Bem e bom, em hebraico é uma palavra só, que é tov. T-O-V. Tov significa bom, significa bem. Ok. Então, ele continua a dizer, Venireli, ele fala que, na minha opinião, né, diz o mestre que está estudando dele, esse famoso chamado Bnei Yisachar, fala, תלמידים החכמים הבינו בדברי רבם, אשר הדת הזה נלמד מן הטוב הראשון. Fala, se ele perguntou qual é o caminho do bom ou do bem, temos que procurar qual é a primeira vez que foi revelado o bem ou o bom. Tá? Ou seja, eles voltaram lá para o Gênesis, né, no início das coisas, e começaram a procurar qual é a primeira vez que a palavra bom ou bem foi revelada. Ok, vamos continuar. Então, agora estou lendo do que está na página 4, certo? Certo. Ok. Tov tchila, כי מן בראשית התיבה טוב אין אות ט'. נשמע מזה שיש ללמוד מהאות והתיבה שנכתב בתורה בראשיתה, היינו שאותו אות ותיבה שנזכר בתחילה בתורה, אותו הדבר הוא הדבר הכללי לכל הנאמר אחריו. Então ele fala o seguinte, eles começaram lá a pegar um Gênesis e procuraram qual é a primeira vez que a palavra bom, bem está lá, e esse é o bom ou bem, que ele é o inicial para todos. Assim também ele explica de onde chegou nessa conclusão, porque se fala, por exemplo, que quando uma pessoa sonha, se tem um sonho, e se sonha sobre a letra Tet, em hebraico, que é equivalente a T, tipo que tem um som de T, se você sonha com a letra Tet, é Siman Tovlo, é um sinal que uma coisa boa está acontecendo para a pessoa. Por quê? Porque a primeira vez que a letra Tet, que essa letra aparece, ela aparece na palavra bom ou bem. Ou seja, ele dá para a gente uma conclusão de que a primeira vez que uma letra aparece, qual palavra está sendo usada? Qual a palavra que está sendo escrita quando aquela letra aparece pela primeira vez? Ela está escrita na palavra X. Então, tem uma correlação, nada é por acaso, certo? Ok, então,
Se a primeira vez que a letra Tet aparece é para descrever Tov, bom ou bem, quando alguém sonha sobre essa letra, é um bom sinal. Assim também, quando a gente entende em quais circunstâncias apareceu a primeira vez a palavra bom ou bem, a gente começa a entender sobre qual é o caminho do bem que a pessoa tem que se grudar para chegar lá. Até agora tudo bem? Espero que sim. Então, esse é um insight interessante. Ok, great. Eu vou pular aqui um pouquinho. Muito bem. E além disso, ele também continua dizendo que, além disso, fala que tem uma expressão que diz En Tov la Torah, que não existe uma coisa melhor, uma coisa boa tanto quanto os segredos da Torá. Ou seja, mais uma vez, mais uma razão pela qual ele diz, eles foram procurar na Torá os segredos de qual é o significado de bom ou bem, que a pessoa tem que se grudar nesse bom, nesse bem para ter uma vida espiritual, né, que vai levar ele para o caminho certo. Por quê? Porque, além do fato que foi para eles verem, que ver está ligado com Chokhmah, com sabedoria, e a maior sabedoria está codificada lá na Torá, além disso, fala qual é o caminho do bom ou do bem. Então, o caminho do bom ou bem, tem uma expressão que diz En Tov la Torah, que não existe uma coisa tão boa quanto a Torá. Então, mais uma vez, duas dicas para eles entenderem que tem que procurar nos segredos, os segredos dentro da Torá. Tá? Se não fosse óbvio até agora ficou mais óbvio para todo mundo, tem que procurar o segredo da Torá. E ele continua, então, cada um deles saiu e foi para eu entender qual é a primeira vez que está escrita a palavra Tov, bom ou bem, e a partir disso entender em qual contexto está, em qual frase, quais são as circunstâncias, e então chegar numa conclusão, concluir qual é o bom geral que a pessoa tem que ter grudado nele. Então, vamos entender um por um. Então está escrito o seguinte para a gente, olha, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. No início Deus criou os céus e a terra. V'haaretz et tohu vavohu. E a terra é um caos. Vechoshech al pnei teom. E a escuridão sobrevoava em cima do abismo. Peraí. Vechoshech al pnei teom. Veruch Elokim merachefet. Eu sabia que esqueci uma coisa. E o espírito de Elokim, de Deus, supostamente, merachefet al pnei hamayim, estava sobrevoando em cima das águas. Vayomer Elokim yehior veior, e Deus disse seja luz, e foi luz, ou também uma outra tradução é Deus disse seja luz e seja luz, que duas luzes foram criadas. A gente sabe na Kabbalah que essa é a verdade. Duas luzes foram criadas, a primeira luz que é a luz do fim dos tempos, a luz máxima, e a segunda luz é a luz que é para a gente se manter vivo até revelar essa luz máxima, né? Para manter até a gente chegar nesse grande tesouro. Deus disse seja luz e seja luz. E Deus viu a luz que é boa. Aqui está o primeiro bom. Em hebraico não tem feminino e masculino para bom. Em hebraico a luz é masculina, certo? A luz, ele tem energia masculina, por isso se fala bom. Então os homens são melhores que as mulheres? Não, nada a ver com isso. Se você aprende Kabbalah, sabe que na verdade a ideia é você ser mais recipiente. Mulheres são mais recipientes, homens são mais canais de luz. E na verdade o ideal é você ser um recipiente, porque nós fomos criados para sermos recipientes para receber a luz. In a way, certo? Bom, de qualquer forma, a primeira vez que está escrito bom ou bem, está aí. Está nessa circunstância, nesse contexto. Deus disse seja luz, e foi luz, e Deus viu que a luz é boa, logo no início. Great. Então, a partir disso, Rabi Eliezer falou o seguinte, né? Rabi Eliezer ben Orkenos, ele falou, olha, eu vi que a primeira vez que está escrito bom, Aniskar Batorá, Ve'elokim Torkitov, e Netorah Tov Arishon Batorá Beria, Bizen Nimada Derech Tov Klali, Hu Ain Tová. Fala, o que ele disse? Que um bom olhar tem um mau olhado, né? A inveja, ciúmes, o mal tem um bom olhar. Então falou, está escrito lá, Deus viu a luz que é boa, então, está ligado com um bom olhado, né? A ideia de você abençoar as coisas. Você vê alguém ganha uma coisa boa, abençoe e seja feliz pelo outro, mesmo que você não tenha, mesmo que você gostaria de ter, mesmo que você acha que não é justo, doesn't matter.
abençoe o bom. Fala, esse é o melhor bom que tem, é a primeira vez que isso acontece, que revela essa palavra bom, está ligado com o olhar. Ok? Que Deus viu que a luz é boa, portanto falou, ok, deve estar ligado com isso. Great, bonito, né? Agora você começa a entender, não é tão... Né? Eles fizeram um trabalho interessante. O outro mestre, Rabi Yoshua, Lamad Midirtiv, Shayach Roshech al Pnei Tehom, está escrito lá que a escuridão estava em cima do abismo. Vayomer Elokim yehi or. E Deus disse, seja luz. Venessah or chaver lachoshech. Então a luz virou uma amiga para a escuridão. Vayer Elokim kitov, nishma derech hatov klali or chaver tov. Fala que então, na verdade, por isso que ele falou que o bom, o geral, o melhor que você tem que caminhar nele para se grudar na luz, é um bom amigo, porque falou que a luz virou amiga da escuridão. Como assim virou amiga da escuridão? Você fala que eles ajudam um ao outro, certo? A gente apreciamos a luz através da escuridão, e aí a escuridão também, ela precisa dessa luz também, para pelo menos saber que vai ficar tudo bem. Certo? É uma ideia interessante. A gente não consegue apreciar a luz sem ter a escuridão. E se você acha que isso não está certo, você vai ver como você aprecia muito bem o fato que você não tem dor de dentes agora, não é isso? Aí quando começa a ter dor de dentes, você fala, nossa, como que é bom não ter dor nos meus dentes? É que a gente está na luz, a gente nem percebe que a gente está na luz às vezes, não é isso? Vamos lá, ele continua falando. Deixa eu ver onde eu estava, perdão. Ok, aí ele continua. Rabi Yossi Omer, Shechen Tov. O Rabi Yossi falou que tem que ter um bom vizinho. O que significa bom vizinho? Então está escrito o seguinte. Logo depois está escrito Deus viu que a luz é boa. Está escrito separou o Criador entre a luz e a escuridão. Então ele fala, olha, é bom você ser amigo da luz, mas também tem uma separação aqui. Você não pode ficar misturando luz com escuridão. Então por isso é bom você ter um bom vizinho, que você sabe, essa é a minha casa, aquela é a tua casa. Nós não somos necessariamente amigos, nós somos vizinhos. É importante ter boa vizinhança. Ou seja, ele pega a mesma ideia de um bom amigo, que pessoas apreciam a luz por causa da escuridão, e a escuridão também, ela ganha a sua energia, que tem uma luz ao lado dela, mas ele fala, não misture. Eles são vizinhos e cada um sabe, essa aqui é minha casa, essa aqui é a tua casa, a gente não entra na casa do outro. Então, chegou na conclusão de ter um bom vizinho. Tá? Interessante mais uma vez. E aí, continua. Velo que me toque tov, ok? Tu continua aqui ver o que ele explicou, fala para você. Aí fala o seguinte, Rabi Shimon Bar Yochai Omer Haroeh et Hanolad. Como assim? Rabi Shimon Bar Yochai fala que quem vê o que está para nascer. Como assim? Aí uma coisa interessante. Velo que me toque tov. שצפה הקדוש ברוך הוא במעשים של ראשים וראה כי טוב לגנוז את האור והנה נשמע טוב הכללי הוא הרואה את הנולד. Fala o seguinte, o Rabi Shimon já entrou numa ideia mais complexa. Ele falou que, de acordo com os segredos que a gente aprende, o Criador já sabia que futuramente vão existir pessoas que vão escolher o caminho do mal, que vai ter todo o processo, Adão e Eva vão cair do mundo espiritual para o mundo físico, a gente vai ter livre-arbítrio, vão ter pessoas que vão escolher constantemente o caminho errado até chegar no caminho certo. Enquanto que a pessoa está escolhendo o caminho errado, você tem que ocultar dessa pessoa a luz que é a luz primordial, a luz maior. Você tem que deixar ele na luz mínima para ele continuar vivendo, até que ele tenha o mérito de contar com essa luz maior. Por isso a gente fala que essa é uma coisa chamada Or HaGanuz, a luz oculta. Essa luz é uma luz que ela foi criada, quando ela foi criada, ela foi, digamos, usada, ela existiu por 36 horas na criação, e então ela foi escondida, foi oculta. Onde ela foi oculta? A gente sabe que ela foi oculta tem dois lugares principais, que é dentro do livro do Zohar, dos ensinamentos do Zohar. Quando você estuda o Zohar, você revela essa luz oculta de uma forma que ela é protegida. E também em Hanukkah. Vamos ver como está ligado com Hanukkah daqui a pouquinho, se a gente conseguir chegar lá a tempo. Se o meu tempo não acabar, tá? Então, é interessante por si. Vamos lá, vamos continuar então os ensinamentos que eles falam para a gente. Então, Rabi Shimon falou, olha, o Criador já viu que vão ter pessoas que não estão prontas para essa luz, por isso ele ocultou essa luz.
Quando está escrito Vayar Elokim Kitov, quando o Criador viu a luz que é boa, na verdade tem uma explicação que diz que Deus viu, não é que a luz é boa, mas que é bom esconder essa luz, né? Deus criou duas luzes, Deus disse seja luz e seja luz, duas luzes, uma luz que é a luz oculta, a luz do fim dos tempos, e a outra luz que é para manter esse mundo existente, para não acabar. Então essa luz oculte ela porque vão ter pessoas que não estão prontas para essa energia, e se eles conectarem com essa energia, as clipot deles, as cascas de negatividade deles vão crescer do mesmo tamanho. E aí a pessoa vai estar completamente engolida pelas clipot. Não é bom para aquela pessoa. Então esconda essa luz dessa pessoa, né? Então eu falo, o Criador já viu o que está para nascer. Por isso é importante você ver o que está para nascer, você está no caminho mais espiritual, mais correto para você. E por último, fala Rabi Elazar Ben Arach, que foi o quinto mestre que ele, entre aspas, digamos, acertou a resposta mais completa. Omer Lev Tov, fala, tem que ter um bom coração. Perdão, peguei no microfone. Bom coração. Como assim bom coração? Que מתחילת התורה בראשית התיבה טוב, לב תיבו, תורה לב טוב, הוא טובו כללי. Fala que se você for contar quantas palavras tem, desde a primeira palavra e até a palavra tov, bom, 32 palavras. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוקים, יהי אור, ויהי אור. וירא אלוקים את האור, כי טוב. Ou seja, 32 palavras, e aí vem a 33ª palavra, que é tov, bom. 33ª palavra, 33. 33º dia do Omer, que é Lag BaOmer. Já lembra disso que tem uma conexão aqui para ser feita. Que toda a ideia de por que ele está explicando para a gente toda essa... O Abnei Sisra, que eu estou lendo agora do livro dele, está falando disso tudo para poder chegar nessa conclusão que da ideia do 33. E agora, é interessante que Lev é a numerologia de 32. Lev, 32. Lamed é 30, Bet é 2, 32. Então fala que tem Lev palavras, Lev é coração. Tem coração, para que coração palavras, 32 palavras, então você tem Tov. Por isso falou, olha, mais importante você ter um Lev Tov, porque você tem 32 palavras, que é a numerologia de Lev, coração. E aí depois tem a palavra Tov, ou seja, Lev Tov, coração bom, bom coração. E por isso falou agora o Rabi Yochanan ben Zakkai, eu vejo que as palavras de Rabi Elazar Ben Arach, que é do bom coração, incluem todas as suas palavras, porque tudo que vocês falaram está dentro desse processo, dessas primeiras 32 letras, 32 palavras, e depois a palavra Tov, que é a 33ª palavra. Interesting. Então, primeiramente, aqui em parênteses, acho que você pode falar, cara, aprendi uma coisa interessante aqui, muito complexo para mim, como eu vou colocar isso na prática? Nem todas as aulas de Kabbalah, elas têm que ser práticas agora. É claro que no final das contas tudo vai virar prático, porque você entende, tem que ter digamos assim, um ensinamento contínuo, que você começa a montar o quebra-cabeças e um monte de fichas vão caindo para você, e isso sem falar com o fato que a tua alma ela começa a ficar mais e mais em sintonia com os mundos espirituais e menos com o caos desse mundo físico, então a vida melhora só de você estar estudando. Mas eu acho que a gente começa a entender o quão é importante você ter noção das coisas, porque aqui tem um pequeno segredo, e uma pergunta que foi feita, ou seja, aqui o mestre perguntou aos discípulos. Você vê que em muitos outros lugares os discípulos perguntam ao mestre. A ideia de você saber fazer a pergunta certa, que baseia-se no estudo certo, revela essa luz. E eu acho que também, aproveitando aqui a ideia do bom coração, o que significa bom coração? Não está escrito um ótimo coração, um excelente coração, um coração top, um coração alfa, um coração topíssimo das galáxias ultra. Bom, se é bom, não é ruim. O que significa um bom coração? Também denota simplicidade. A ideia de ser simples, de ser, não quero falar assim ingênuo, mas seja simples, não complica as coisas demais. A vida, no final das contas,
ela é simples. Sim, nesse mundo físico, o mundo ele pode ser caótico, tem problemas aqui dentro, mas se você manter a tua cabeça e teu coração, bom coração simples, as respostas e soluções virão para você. E você vai conseguir se dedicar nos problemas que você realmente precisa ter na vida. Porque tem problemas na nossa vida que a gente não tem que lidar com eles. Como assim? Você veio aqui resolver alguns problemas. Alguns outros problemas a gente está aqui porque a gente criou eles para nós mesmos. A gente começa a entrar numa espiral, num ciclo vicioso, um redemoinho que vai sugando a gente para baixo. E a gente tem que colocar muito tempo, energia e esforço para sair desse redemoinho, para voltar para estaca zero, para resolver os problemas que vimos para resolver on the first place. Não conseguiu resolver? Volta encarnado. Certo? Como você deixa uma pessoa triste e feliz ao mesmo tempo em uma frase só, né? Então vamos lá. Deixa eu continuar lendo aqui do que ele fala para a gente, o mestre. Ok. Então, primeiramente, ele fala que isso é uma conclusão bonita e diz aqui o autor: espero muito que você esteja feliz comigo, como eu fiquei feliz de chegar nessas conclusões. Genial, genial, ok. Agora, aqui ele fala mais para a gente uma coisa interessante. Deixa eu ver aqui. Então, depois disso, o Rabi Yohanan Ben Zakkai, o grande mestre, professor de todos, fala: agora eu quero ver qual é o contrário. Ou seja, ele fala: quero entender qual é o contrário, qual é o caminho que a pessoa tem que caminhar, que é o caminho do absolute evil, né, do mal absoluto. E cada um dá sua resposta, ele não entra aqui em detalhes, mas ele fala que Rabi Shimon Ben Yochai, ele fala que o contrário, ou seja, o caminho certo é você ver o que está para nascer, mas o contrário disso é deixa eu ver aqui. Alove ve'no meshalem, quem pega emprestado e não paga de volta. Como assim? Então, claro que ele não está falando somente de uma pessoa que pegou dinheiro emprestado, ele fala em termos espirituais, e no final das contas ele fala o seguinte, o Rabi Shimon entra numa conclusão muito interessante de como, na verdade, no final das contas, o Criador, a gente deu emprestado para o Criador algo, né? E que ele precisa devolver para a gente. Ou seja, ele fala que, sendo que o Criador, ele é o caminho do máximo bom, ele sem dúvida vai devolver para a gente essa luz, que é a luz oculta, né? Essa luz máxima, a Organus vai devolver para a gente. Então, ele fala que é como se a gente tivesse emprestado essa luz para o Criador. Que é um pouco interessante como chegar nessa conclusão, né, de que eu acho que só o Rabi Shimon Ben Yochai é capaz de realmente chegar nessa audácia espiritual de dizer que, na verdade, de novo, supostamente, não é isso que ele diz, mas supostamente, entre aspas, como se o Criador está devendo para a gente essa luz oculta. Né, porque ele fez uma promessa, então agora está oculta da gente, ele tem que pagar de volta essa luz que representa a revelação do fim dos tempos. E Rabi Shimon, ele fala dessa ideia do nascimento, quem vê o nascer, ou seja, o Criador viu que a luz oculta não é boa para todos e, portanto, ocultou ela, e também ele volta para a ideia da luz oculta quando é o contrário, o caminho do mal é você pegar emprestado e não devolver, que supostamente a luz do Criador está, entre aspas, devendo para a gente essa luz oculta. Eu não vou agora falar de todo esse caminho porque vai demorar muito tempo para a gente. Você vê que a cabeça do Rabi Shimon Ben Yochai estava dentro do que é nada mais e nada menos que a luz da revelação máxima da correção espiritual de toda a humanidade. É isso que ele estava preocupado. Tudo que ele pensava era ligado a isso. Era, entre aspas, mais uma vez, se eu fosse falar uma coisa assim, como se fosse uma obsessão dele, né? Então, ele fala o seguinte, ainda mais. Agora vamos abrir um novo parênteses. Continua o autor, o Rabi Ben Yissaschar, de 200 anos atrás. Ele fala: והנה אין בדברינו בדרושים לחג הפסח, בכוונת ליל א', שהוא הכל בחיפזון נשים כל האורות והשפעת המוחין, בהתערותא דלעילא שלא על ידי מעשינו. והנה להיות הערה שלא על ידי מעשינו אין לה קיום, על כן ציוונו השם אחר כך מצוות תפילת העומר במתת יום. Fala então em Pesach, que é a famosa lua cheia de Ares, que a partir dela começamos o processo de 49 dias, na verdade, especificamente, se fosse mais preciso, o processo de 49 dias do Homer, essa contagem do Homer, começa a partir da noite que vem depois da lua cheia. Ou seja, tem a lua cheia,
que vai ser o 15º dia do mês cabalístico de Nissan, que é o mês de Ares. E aí depois, a próxima noite, que é a noite do dia 16, né, de Nissan, começa essa contagem de 49 dias. Em Pesach, fala que a gente tem uma abertura cósmica de uma tremenda revelação de luz. Toda a energia vem de cima para baixo, ou seja, não tem um despertar de baixo para cima, que a gente desperta, a gente quer e a luz se revela. Ela vem para a gente para detonar as clipot, as cascas de negatividades que estão grudadas na gente, destrói tudo, e então ajuda a gente a detonar toda essa energia, aí quebrou, agora você tem como começar a respirar e reconstruir tua alma, que a nossa alma também foi afetada pelas clipot, ou seja, como se fosse, eu vou dar um exemplo estúpido, imagina uma pessoa que teve um acidente de carro, e aí salvaram a pessoa do acidente e descobriram que, na verdade, ainda bem que teve o acidente, porque descobriram que tem um câncer, e pegaram o câncer exatamente a tempo, e aí tinham que fazer uma cirurgia para tirar esse câncer. Então, Pesach é mais ou menos isso, tá? É tipo, a gente está num pós-operatório depois de Pesach, muita luz revelada. Você talvez não vai sentir assim, mas mais cedo ou mais tarde, dentro do Homer, a gente começa a sentir esse período, porque tem que tirar da gente este câncer espiritual. E às vezes tem que fazer o Criador tem que colocar a gente num acidente para ver se a gente descobre aquilo que a pessoa não recebeu a mensagem das outras 2.500 vezes que tentaram mandar mensagem para a pessoa para se cuidar. Aí a pessoa entra no YouTube e fala de câncer, aí entra no Instagram e fala de câncer, aí a pessoa está sentindo todos os sintomas, tudo, todo mundo falando para ele mensagem, e a pessoa não escuta, então fala, ok, é o seguinte, é agora, se a pessoa não acordar, por fato que tem um problema, vai sofrer muito, então vai sofrer um pouquinho no acidente, mas então a gente vai salvar ele de um câncer. Ok, mais ou menos assim, uma sensação parecida espiritualmente falando para nossa alma, que ela está num pós-operatório estava num acidente e nem pensou que ia passar por uma operação. Então, 49 dias de pós-operatório espiritual. E assim continua, ele fala uma coisa bem interessante, que Lev Tov, que os Yemei Sfirat Torah Minyan Lev Tov. Ok. Lev Tov, se você for pegar a palavra Lev, coração, Tov, bom coração. Lev é 32 e bom, que é Tov, é 17. 17 mais 32 dá 49. Então, que essa ideia de Lev Tov, a gente tem, na verdade, o período do Homer é separado em 32 dias. E depois começam, a partir do 33º dia, que é o dia da revelação do Zohar, começam os últimos 17 dias, que são os dias do bom, ou do bem. E aqui eu vou até colocar para você mais um segredo, que vem da minha cabeça. A gente sempre explica isso na Kabbalah, que Adão e Eva, o curto-circuito espiritual foi que eles conectaram com uma realidade chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E o primeiro passo para a correção é você conectar com a árvore do conhecimento do bem sem o mal. Separar o bem do mal. Eles confundiram e misturaram o bem com o mal. A gente quer separar o bem do mal. E essa separação do bem do mal é toda a ideia da correção espiritual do ser humano. E você atinge um nível de clareza absoluta, de certeza absoluta, tudo fica mais simples para você. Você sabe, isso é bem, isso é mal, isso está certo, isso está errado, esse é o caminho, esse não é o caminho. Você vai errar, vai fazer, seres humanos erram, você não vai ser perfeito. Mas a tua cabeça vai estar em pureza. A tua mente vai estar em santidade, teu coração vai estar em pureza e santidade. Tudo que você pensa, sente, reflete, fala, faz, está ligado com pureza e santidade. Portanto, vai revelar a luz de uma forma ou outra. Até se você não tem a estratégia mais correta no mundo físico, a luz do Criador vai criar para você o caminho certo, porque você está alinhado com o caminho espiritual certo. Que isso é o mais importante na vida. Então, a ideia do Tov, que é o bem sem o mal, você conseguiu separar o bem do mal. E olha, quantas dúvidas as pessoas têm em relação a essa questão do bem com o mal, não é isso? Pense olha, vamos não confundir, vamos não dificultar isso. Pense na sua última semana. E pense nos dilemas que você teve que pensar ou lidar, seja seus
ou de alguém próximo a você, cônjuge, marido, esposa, filhos, pai, mãe, irmão, namorado, namorada, amigo, amiga. Na última semana, dilemas que você teve que lidar seus e dilemas de pessoas ao teu redor, talvez que compartilharam contigo. Não sei o que fazer. A gente não sabe, porque não está certo o que é o bom e o que é o mal, o que é o bem e o que é o mal, o que está certo e errado. Está uma confusão na nossa cabeça. A gente tem que ter esse trabalho de separar o bem do mal. Então, o que é interessante, que ele continua falando, Menetevat bereshit v'elokim kitov, ok? V'nei kavanot alazeh ma ban mitzvah ein avsag begimatria yehi-or. Sod ha'or haganuz. Então ele fala para a gente uma coisa interessante. Mais uma coisa interessante, né? Que quando está escrito aqui, Vayomer Elokim yehi-or vayi-or. A ideia de yehi-or, né? Deixa eu ver de novo o que ele está falando no texto. Se você for pegar a ideia de yehi-or, seja luz, e depois está escrito, né, que Deus viu que a luz é boa. Yehi-or, o que significa assim? Yehi-or, Yehi-or, seja luz, essa expressão Yehi-or é exatamente a numerologia de 232. 232 é a numerologia de 4 nomes de Deus, que cada um deles representa a Sefirot, Chokhmah, Binah, Zeranpin, Malchut. É um tetragrama soletrado de 4 formas diferentes, chamado Avsag Ma Ban. Está ligado com os 4 mundos espirituais principais, de novo, Chokhmah, Binah, Zeranpin, Malchut. As 4 fases da criação, que a gente sabe que o mundo foi criado em 4 etapas, tudo está ligado com isso. E 72 mais 63, mais 45, mais 52, dá exatamente 232, que é a numerologia da expressão seja luz, Yehi-or. Ok. E aí ele continua falando, só da Oganus, essa primeira luz que foi revelada é a luz oculta, ou seja, tem Yehi-or, vai Yehi-or, tem seja luz e seja luz. Então, Yehi-or e seja, né? Seja luz e seja luz. Yehi-or, vai Yehi-or. Primeira luz, luz oculta. Essa é a luz oculta. Great. Ok. Ele fala que Begimat Yehi-or, Sod Organuz, Aven Meod. Ok. Hu Atov HaKlali El HaTorah, Asher Baganuz HaTov, Al Ken Tzivan Hashem Barach, נספור קודם מתן תורה, מ"ט יום, כמניין לב טוב, אין טוב אל התורה, כמו שנאמר, כי לקחת נתתי לכם תורתי, ועל כן נקרא התורה לב טוב, מפני שבה נגנז האור כי טוב. E ele explica para a gente essa ideia interessante, que os 49 dias que a gente conta, o que acontece depois do 49º dia do Homer? No final a gente tem uma abertura cósmica chamada Shavuot. Shavuot é a abertura cósmica que a gente comemora a revelação da imortalidade. Foi pela primeira vez que a humanidade recebeu a habilidade de ser imortal. Gente, cada ano, eu falo sobre isso de novo, e cada ano a ciência desenvolve um pouquinho mais, vai dar mais um passinho para frente e comprova que a morte é desnecessária. Literalmente, é desnecessário morrer. Toda a ideia de aging e anti-aging, hoje em dia já tem um consenso no mundo da medicina. Envelhecimento é uma doença, não é um processo natural, é uma doença. Você pode falar, não, isso é natural. Gente, câncer é uma coisa natural no corpo também. É natural, é uma doença. Envelhecimento é uma doença. E no final das contas, falar, mas para que ser imortal se vou viver com 200 anos, mas vou com Alzheimer, não consigo andar, cadeira de rodas? Não, a gente não está falando disso. Está falando de remover o que traz a morte, que faz as pessoas envelhecerem e no final das contas morrer. É desnecessário. E a imortalidade ela foi revelada pela primeira vez no Monte Sinai, quando foram dados os 10 mandamentos. Foi uma ferramenta que trouxe a imortalidade. Depois a Torá, que foi o negócio completo, que foi dada, ela foi trazida para a humanidade para perpetuar essa energia. Mas infelizmente quando Moshe desceu com a Torá em si já era tarde demais, porque eles tiveram a queda espiritual do bezerro de ouro. Falaremos sobre isso mais para frente quando chegaremos em Shavuot. Segredos muito loucos sobre a Torá, sobre
vou deixar aqui para você uma pergunta, se a Torá já estava toda escrita. A Torá já estava toda escrita, né? Mas quando eles receberam a Torá, ainda tem muitas coisas que acontecem na Torá, estão escritas na Torá, que ainda não aconteceram para eles. Ou seja, tem, por exemplo, uma história de um grande desastre, que 12 espiões foram enviados para ver a Terra Santa, para ver se eles podem entrar na Terra Santa ou não, Terra Prometida. 10 voltaram com um relatório negativo e se criou um caos. Isso já estava escrito na Torá. Eles receberam a Torá e esse evento aconteceu muito mais para frente. Dezenas de anos para frente. Meses para frente. Se está escrito lá, por que não evitaram? Boa pergunta. Eu vou explicar isso mais quando chegaremos uma abertura cósmica chamada Shavuot. Então, quando a gente fala sobre essa ideia de receber a Torá, a luz que foi revelada em Pesach e a luz que foi revelada no momento do recebimento da Torá, da imortalidade, mesma exata luz, igualzinho. Qual a diferença? Aqui não tínhamos recipiente apto, aqui, se Deus quiser, a gente fez um trabalho de Lev Tov, de 32 mais 17 dias, 49 dias, 7 semanas no total, e preparamos o recipiente para receber a Torá. E como você sabe que está pronto para receber a Torá? Se você primeiro passou por 32 dias, que é Lev, que é coração, e depois você tem Tov, Tov que é 17, que significa bom ou bem, e aí então, esses 17 dias, você sabe que você está pronto para receber quando você preparou primeiro o teu coração nos 32 dias. O que é o coração? É o desejo. O que você realmente quer receber? E então você começa no dia 33 do Homer em diante, é o bem, bem sem o mal. Como se conecta conecta com o bem sem o mal, o bom sem o mal? Como se conecta com isso? Através da luz do Zohar. O estudo do Zohar e se Deus quiser a gente conseguiu construir um recipiente durante esses 32 dias, que eu quero a luz. Qual luz você quer? Desse mundo físico? Mais um iate? Mais $1 milhão na tua conta? Que é importante? Ou você realmente quer, no fundo então, você quer o mundo físico para sustentar o teu corpo, para que você possa focar no que sim é importante? A luz ininterrupta, a luz perpétua, não aquela luz que você tem agora uma alegria e depois passa. Agora a felicidade e depois passa. E o resto é preocupações e válvulas de escape. Eu estou exagerando, gente? Talvez sim, talvez não. Cada um sabe sobre a sua própria vida. Mas se Deus quiser, a partir de hoje podemos plantar uma semente, especialmente se você está me vendo durante o Lag BaOmer, mas não importa que dia é. O importante é que você está agora definindo a partir de agora, eu quero estar ligado com o bem sem o mal. Quanto mais possível, quero separar o bem do mal da melhor forma possível, estude o Zohar. E eu vou deixar para você na apostila e também na descrição desse vídeo algumas aulas, algumas ideias para você poder aproveitar, para estudar um pouco mais sobre, ler um pouco do Zohar, que é importante, estudar um pouco do Zohar para você ter uma habilidade de conectar com essa energia, com essa luz e pedir do fundo da alma do seu coração para o Criador, que nesse dia você consiga conectar, sabe? Tem pessoas que nesse dia eles pedem, rezam para o Rabbi Shimon Bar Yochai, me ajude. Não tem nenhum problema de você rezar para uma alma que ela reze por você, tá? Mas eu acho que muitas pessoas confundem um pouco. A gente quer rezar para a fonte espiritual. Eu quero rezar para a luz do Criador. Luz me ajuda nesse dia de uma tremenda revelação, tanta revelação de luz. É a luz da semente, do nascimento do Zohar, que ele contém o Or HaGanuz, a luz oculta. Eu quero conectar com essa luz oculta. Eu quero receber essa assistência para separar o bem do mal, para que eu tenha um bom coração, para que eu seja apto para receber a luz do fim da correção da humanidade, que é a luz da imortalidade, que a ciência vai comprovando cada ano que passa que é viável, que temos que chegar lá. Que a pior doença que tem do mundo, a maior praga do mundo é o envelhecimento. E como se diz em inglês, you don't teach an old dog new tricks. Não se ensina um cachorro velho novos truques. Então, se você está aprendendo novos truques, você não é velho, não é isso? Você não é velha. Muito obrigado por você estar aqui me escutando, me dar essa oportunidade de compartilhar contigo.
Espero ver você nas próximas aulas, próximos vídeos. Meu grande abraço e até então, como sempre, tudo de bom.